Oi, eu sou o Edson e hoje a gente vai visitar Tembe. Tembe é uma das cidades mais lindas do país de Gales. Pelo menos é o que dizem, porque eu ainda não fui. E nesse jogo, que é um jogo de draft de ações e um draft aberto, a gente vai entender daqui a pouquinho como isso funciona, mas ele é também um jogo de construção de... Não é um engine building, mas é um jogo de construção de padrões. Tá? A gente também já vai entender como isso funciona. É um jogo de 1 a 5 jogadores, e ele funciona em todas, porque você está construindo a sua própria cidade. O nosso objetivo é construir a melhor cidade entre todas. E é isso, sem mais enrolação, vamos aprender como se joga Tembe sem manual. Eu já deixei o setup pré-pronto, e eu vou falar aqui para vocês o que eu fiz. Bom, a gente vai ter alguns decks no jogo. Então esse deck é o deck de terrenos. A gente vai dar uma boa embaralhada. E o que a gente vai fazer é que a gente vai abrir uma carta por jogador, mais um. Então a gente vai deixar um monte aqui de terrenos e abrir, eu estou simulando uma partida aqui para 2 jogadores, a gente vai abrir 3 cartas. 1, 2, 3. Elas vêm aqui na frente do deck de terreno. Essas daqui são as cartas de Pier. A gente também vai dar uma boa embaralhada nelas e a gente vai abrir uma quantidade de cartas de Pier por jogador. Então em cima era uma por jogador mais um, aqui a gente vai abrir uma por jogador. Então, nessa partida para 2, a gente só abre 2. E por último, aqui são as cartas de pontos de referência. A gente também embaralha e abre uma quantidade de carta por jogador menos 1. Então, de novo, na nossa partida para 2 jogadores, a gente só vai abrir uma dessas cartas. Beleza, aqui em cima a gente tem cartas de terrenos básicos. Então tem algumas cartas aqui, a gente deixa elas aqui em cima à disposição de todos os jogadores. E aqui a gente tem cartas de Pier básicos, que a gente também deixa à disposição para todos os jogadores. Daqui a pouquinho a gente vai entender como que a gente compra elas. Além disso, a gente tem aqui as cartas de objetivo. Eu não me lembro como ele chama essas cartas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no manual. Ele chama essas cartas de... cartas de moradores, tá? Então, são interesses que os moradores têm aqui que a gente vai poder completar durante o jogo. A gente embaralha e deixa aqui em cima, daqui a pouco a gente distribui para os jogadores. Na verdade, a gente já pode fazer isso. A gente vai entregar 2 dessas cartas para cada jogador. Os jogadores eles vão olhar essas cartas, vão escolher uma para manter e outra vai para o fundo do baralho. Daqui a pouquinho eu explico para que servem essas cartas. Além disso, a gente vai deixar aqui todos os tokens de salva-vidas, né, de boia salva-vidas aqui à disposição, ao alcance de todos os jogadores. A gente vai pegar as cartas de noite, que são essas cartas aqui que tem um céu escuro, e tem uma luazinha aqui do outro lado. A gente vai deixar elas aqui igual a quantidade de jogadores. Isso aqui vai determinar a ordem de turno. A gente vai pegar o tabuleiro de rodadas e vai deixar ele aqui também ao alcance dos jogadores. A gente vai jogar uma partida de Tembe em 10 rodadas. Então, para cada uma das rodadas, a gente vai avançando aqui com o marcador de rodadas. E por último, a gente vai pegar o deck de dia, que vão ser as ações disponíveis em cada uma dessas rodadas. E a gente vai dar uma boa embaralhada e vai abrir a quantidade de cartas de dia pelo número de jogadores mais 1. Tá? Então a gente abriria aqui 3, porque estamos jogando em 3 jogadores. A gente já deixa elas na ordem para que facilite a escolha dos jogadores. Beleza, esse é o setup geral. A gente determina aqui o primeiro jogador de uma maneira aleatória. Vamos supor aqui que começaria com o vermelho, depois o azul, e a gente coloca o token deles ali na carta de cada um desses jogadores. No setup de jogador, a gente vai ter, cada jogador vai receber uma carta de referência, né? Então ela vai ter aqui o overview, não sei se vai dar para ver, mas ela vai ter aqui o overview do que a gente faz, eu já vou explicar. E ela vai ter aqui ao lado uma referência de custos que a gente vai poder gastar as nossas boias salva-vidas, eu já explico isso também. E cada jogador vai ganhar uma carta de cidade da sua cor. Então o jogador vermelho aqui tem essa carta vermelha que determina o seu marco inicial de cidade. Cada jogador vai ganhar uma da sua cor. Eu acho que ficou um pouquinho estourado. Deixa eu ver se eu consigo mexer um pouquinho nessa cor. Pronto, acho que ficou um pouquinho melhor. Talvez tenha ficado um pouquinho escuro, mas acho que vai ser mais fácil de enxergar. Beleza, e aí a gente está pronto para começar uma partida de Tembe. Os jogadores vão... o objetivo do jogo é que a gente construir a melhor cidade.
sempre que a gente pegar uma carta de cidade, seja ela de construção ou de pia, a gente vai poder decidir incluir essa cidade em uma rua já existente ou criar uma nova rua. E aí eu já vou explicando essas regras e por que a gente faria isso, tomaria uma escolha além da outra. Mas a primeira escolha que os jogadores têm que fazer é escolher entre uma dessas duas cartas de objetivo. Basicamente, essas cartas elas vão mostrar como a gente pontua no fim do jogo. Cada jogador vai pontuar a sua cidade e vai ter mais objetivos aqui que ele pode pontuar no fim do jogo. Eu vou explicar esses objetivos depois, vai ficar mais fácil de explicar depois. Mas a gente tem que escolher agora no começo do jogo se a gente vai jogar com esses objetivos abertos ou fechados, né? Então é uma escolha que os jogadores podem fazer em conjunto. Por enquanto eu vou deixar elas de lado, porque eu só vou explicá-las depois. Perfeito, então temos agora o setup 100% concluído para jogar uma partida de Tembe. Bom, como funciona Tembe? Ele vai funcionar em 3 rodadas, em 3 fases, cada uma das rodadas a gente vai jogar 10 rodadas. A primeira fase é a fase da noite, onde os jogadores vão escolher qual que é a ordem de turno. Basicamente, o que a gente vai fazer na fase da noite, a gente vai estar com os nossos tokens aqui nas cartas de ação. E o que a gente vai fazer é, por ordem de carta de ação, da menor para maior, eles vão tomar os lugares na ordem de turno. Então, por exemplo, esse jogador ele tinha pego durante a fase de dia anterior, a carta número 3 é a menor que está disponível, ou é a menor que tinha disponível, ele vem e se torna o primeiro jogador nessa rodada. Então, na próxima rodada, ele vai ser o primeiro a escolher a ação que ele quer fazer. Esse jogador, como estava na 10, ele se torna o segundo, e quantos jogadores a gente tivesse, a gente faria isso. Então, daqui a pouquinho a gente vai entender isso. Beleza, então eles vão determinar a ordem de turno. Na segunda... e a partir daí, com a ordem de turno determinada, eles vão tomar as suas ações. Então, o jogador, o primeiro jogador daquele turno, ele vai decidir em qual posição ele quer ir, né? Então, ele teria assumido aquela posição 1, ele vai ser o primeiro a escolher, e ele define qual das ações ele quer fazer. Então, na ordem da noite, ele já vai tomar essa decisão. Vamos supor que ele queira vir aqui nessa carta de dia. Depois, o próximo jogador em ordem de turno vai e escolhe onde ele quer ir. Beleza, isso é a fase de noite. Na fase de dia, a gente vai resolver por ordem de turno. Agora o turno mudou, ele é o número que tem em cada uma das cartas. A gente vai resolver todas as ações das cartas. Então a gente pode resolver essas ações em qualquer ordem, mas a gente tem que resolver 100% uma ação antes de partir para outra. Eu já vou explicar cada uma das ações. Depois disso, a gente faz uma limpeza. Todas as cartas que ainda estiverem aqui no final dessa rodada, elas são descartadas e a gente reinicia o baralho. A gente reorganiza a ordem de jogo. Então, o jogador que estava mais baixo, ele vai para o primeiro lugar, e o jogador que estava mais acima, ele vai para o segundo. A gente vai preencher a carta que não foi escolhida, eu acho que era 3 que não tinha sido escolhida aqui. A gente preenche ela com um bot salva-vidas, descarta as outras 2, compra mais 2 cartas de ação, no caso dessa partida para 3 jogadores, e a gente move o marcador de turno para a próxima rodada e repete isso até a gente ter feito as 10 rodadas. Muito bem, então vamos falar sobre as ações que a gente pode fazer durante o nosso turno. Bom, vamos começar aqui por essa carta de ação 3. Deixa eu dar um zoom. Acho que eu tenho aqui, deixa eu ver. Aqui. Beleza. Nessa carta de ação, a gente vai poder comprar uma carta de cidade e pegar 2 boias. Eu já vou deixar essas cartas todas aqui. Deixa eu pegar mais uma que seja diferente. Que tem... aqui. Então aqui eu acho que a gente tem todas as ações possíveis. Beleza, então vamos começar aqui por essa ação. Então aqui a gente pode comprar uma carta de cidade, de construção, e aqui pegar 2 boias. Quando eu pego 2 boias, eu simplesmente vou na reserva do jogo, compro 2 boias da reserva e trago para minha reserva pessoal. Essas cartas, esses tokens, eles podem ser usados a qualquer momento durante o turno como uma ação livre para a gente fazer qualquer uma das ações dispostas aqui. Lembrando que eu tenho que terminar uma ação antes de completar outra, e eu já falo o que a gente pode fazer com a boia. Nesse momento a gente precisa saber que a gente pega esses tokens e deixa eles aqui. Quando eu precisar comprar uma carta de cidade, eu tenho 3 opções. Então a primeira opção que eu tenho, na verdade eu tenho 4 opções. A primeira opção que eu tenho é pegar qualquer uma das cartas disponíveis aqui ao lado do deck de cidade. Então eu escolho qualquer uma delas e compro uma quantidade igual à quantidade que está marcando na carta de ação que eu peguei. Todas as cartas que vierem para nossa cidade, elas precisam dar um match com
a parede que tem na nossa cidade. Então deixa eu descer aqui. Então a minha cidade aqui, eu posso encaixar essa cidade aqui, ó. Essa carta de cidade aqui, porque dá um match. Eu não poderia fazer aqui, porque veja, aqui tem um muro e aqui não encontra um outro muro, né? Então eu simplesmente não conseguiria, eu tenho que encaixar essa carta em algum lugar que faça sentido o desenho. Tão simples quanto. A gente já vai entender por que a gente faz isso. Outra opção que eu tenho ao comprar uma carta de cidade é comprar uma carta escondida aqui do baralho, né? Então se nenhuma dessas aqui tá muito boa para mim, eu posso vir aqui e comprar uma escondida e já usar ela nesse mesmo momento. Importante, se eu não conseguir usar essa carta para alocar na minha rua, uma rua existente que eu tenha, eu obrigatoriamente tenho que colocar ela em outra rua. Eu não posso descartar essa carta. Eu já escolhi ela, então eu tenho que colocar ela em outra rua. Cartas visíveis, os jogadores podem pegar, colocar, ver se faz, se não faz, se encaixa ou não encaixa. Eu acho que isso é um acordo que tem que ter entre os jogadores, mas não tem problema ele pegar e fazer isso, porque os turnos não são simultâneos. Beleza, então a gente viu a primeira opção, comprar aqui das cartas visíveis ou comprar escondida. Além disso, a gente pode sempre comprar uma carta de terreno básico. Então a gente tem aqui essas cartas de terreno básico, a gente pode pegar uma delas e alocar na nossa cidade. De novo, vale reforçar, tem que ser um encaixe válido. Então essa carta não encaixaria aqui. Putz, mas ela também não encaixaria aqui. O que eu posso fazer? Essas cartas básicas, elas têm dupla face. Então você pode mexer nelas até que elas encaixem na sua cidade. Perfeito? Então essas são as 3 opções que você tem básicas. Se você não quiser, não quero comprar uma carta livre, não quero comprar uma carta básica, não quero comprar na sorte, você pode pular essa ação e comprar uma boia. Então você não precisa comprar uma carta, se você não quiser ou não puder, e pega uma boia. Você só tem que fazer isso, tomar essa decisão antes de comprar carta. Então você não pode pegar o que está aqui, dar uma olhada e depois decidir pegar uma boia salva-vidas. Beleza, outra ação que a gente tem muito similar é a ação de comprar cartas de Pier. Então ela é exatamente igual a de comprar cartas de cidade. Eu vou olhar no deck de Pier, na linha de Pier, e eu vou escolher qualquer uma das cartas que estejam disponíveis, né? Então o deck de Pier aqui só tem 2, e conforme os jogadores forem jogando, esse deck ele pode ficar mais vazio, ao limite de não ter nenhuma carta aqui, né? Então isso pode acontecer. Se não tiver nenhuma carta aqui, obrigatoriamente o jogador tem que fazer outra ação, que é pegar uma escondida ou uma carta de Pier básico. Assim como as cartas de terreno, a gente tem uma pilhinha aqui de cartas de Pier básico que a gente pode comprar nesse momento. Perfeito, e aí a regra de alocação é exatamente a mesma. A gente vai ter que tentar alocar na nossa rua em algum lugar que faça sentido, a gente consiga colocar Pier com Pier. Se não for um movimento válido, a gente abre uma nova rua com essa carta. Outra ação que a gente tem disponível é comprar... se eu não quiser comprar... já falei, né? Então, assim como as cartas de cidade, se eu não quiser comprar nenhuma, nem as disponíveis, nenhuma virada para baixo, nem a básica, eu posso trocar por um token de bot salva-vidas, de boia salva-vidas. A outra ação que eu tenho é comprar um ponto de referência. Então, exatamente como a gente faria com uma carta de terreno ou uma carta de Pier, a gente compraria uma carta de ponto de referência e colocaria num lugar válido no meu grid. Se eu não tiver um lugar válido para encaixar, eu abro outra rua, assim como eu faria com as outras. Se eu não quiser comprar nenhum... eu acho que eu esqueci um detalhe. A carta de Pier, você pode trocar uma compra de carta de Pier. Deixa eu só confirmar isso aqui no manual. Você pode trocar uma carta de Pier, uma ação de carta de Pier, para pegar uma de terreno. As cartas de Pier, em geral, são mais caras, então você pode trocar uma para pegar uma de terreno. Então você tem mais todas as possibilidades de pegar uma de terreno. E a carta de ponto de referência é a mesma coisa. Se eu não quiser pegar a carta que está aqui embaixo, eu posso pegar qualquer uma de Pier, qualquer uma de terreno. Beleza. Essas são as ações de comprar cartas que tem aqui. Comprar cartas que tem aqui nas nossas ações. Já aprendemos todas elas e agora a gente falta uma bem simples também, que é de comprar novas cartas de residentes. Então sempre que a gente vir esse símbolo rosinha, eu vou comprar 2 cartas de residentes, vou escolher uma delas e a outra vai para o fundo do baralho. Essas cartas vão me dar pontuações adicionais no fim do jogo. Beleza, essas são as ações disponíveis que a gente vai ter durante o jogo. Todas as cartas de ação vão ter exatamente essas ações. Algumas com mais ações do que outras,
Geralmente, quanto maior a carta, mais ações e melhores vão ser essas ações, só que mais tarde no turno você vai jogar. Então, muito provavelmente, numa partida com 3 jogadores, 4 jogadores, até em partidas de 2, né, porque diminui o mercado, essas cartas talvez não estejam mais disponíveis quando você queira, né? Então, essa escolha entre ser o primeiro ou o segundo vai ser muito importante. Beleza. E aí, para que servem essas cartas? Para que a gente coloca elas no nosso grid e como elas vão, e o que a gente vai pontuar no fim do jogo? Bom, cada carta que a gente colocar no nosso grid, não sei se eu der um zoomzinho, vai ficar ruim, acho que não. Aqui. Cada carta que a gente colocar no nosso grid vai ter uma pontuação aqui embaixo. Então, essa pontuação vai ser feita no fim do jogo. Então, ela vai ter ou 2 setas, ou uma seta, ou se for uma carta de ponto de referência, ela vai ter essa seta amarela. Quando essa caixinha aqui embaixo tiver 2 setinhas, é uma carta com uma borda marrom, com 2 setinhas para o lado, ela quer dizer que ela vai pontuar para cada desenho que está aqui, até 2 cartas para o lado direito e 2 cartas para o lado esquerdo. Então essa carta, o que ela está me dizendo? Ela vai, deixa eu colocar essa outra aqui, vai ficar um exemplo melhor. Aqui. Deixa eu pegar outra carta de pira aqui só para exemplificar. Boa. Então, o que essa carta aqui está nos dizendo? Aqui. Perfeito. Ela vai pontuar 1 ponto para cada nuvem que você tenha, até 2 cartas para cada direção. Então eu vou olhar nas 2 cartas aqui à esquerda e nas 2 cartas à direita quantas nuvens eu tenho. Então aqui, por exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essas cartas me deram 6 pontos, porque cada nuvenzinha que tem lá vale 1 ponto. Já essas duas me deram 3 só, porque aqui não tem nenhuma. Essa outra também, ó. Inclusive eu posso fazer combos, tá vendo? Então aqui eu teria 2 para cada uma, e um ponto para cada nuvem que eu tenho para essas 2 cartas, e um ponto para cada nuvem que eu tenho para as 2 cartas adiante. Geralmente as cartas não têm o mesmo desenho do que elas precisam nelas, então eu não conto o desenho que tiver nelas, mas elas acho que nenhuma tem. E é isso que você faz quando tem essa borda marrom. Se tiver uma borda branca, ela só conta uma carta para cada lado. Então aqui, por exemplo, ela tá com a lixeirinha, ó. Ela tá falando, você vai fazer 2 pontos para cada lixeira que você tenha só adjacente, porque só tem uma seta. Então aqui tem a lixeira desse lado, eu faria 2 pontos. Aqui não tem nenhuma lixeira, então aqui eu não pontuo nada. Todas as cartas têm os desenhos que estão nas mesmas cartas. Tá? Então aqui você vai encontrar os desenhos em algum lugar das cartas que estejam adjacentes. Se o desenho não estiver lá, você simplesmente não vai pontuar. Essa pontuação só acontece no fim do jogo, mas você está analisando isso conforme você vai encaixando as suas cartas aqui. Algumas cartas, eu acho que nessas de terreno não vão ter. Então eu vou pegar mais alguns exemplos aqui para mostrar como funciona. Então aqui, por exemplo, ó, é por flores. Então você vai olhar aqui vasos de flores que tenham nas cartas. A gente vai ter cores de casas. Então aqui, ó, cada casa, até 2 cartas roxa, vale 3 pontos. Então se essa carta tivesse aqui, ela me dá... Aqui ela não poderia, né? Deveria estar aqui. Cada carta roxa que tiver à direita ou à esquerda, me vale 3 pontos. E essa carta básica, né, de terreno básico, ela é branca. E ela tem aqui, não sei se vai dar pra ver, ó, algumas interrogações. Isso quer dizer que essa é uma carta coringa. Então, se essa carta tiver ao lado de uma carta que pontue casas roxas ou qualquer cor, ela pode ser usada como qualquer cor. Inclusive, ela pode ser usada 2 vezes, né? Eu poderia ter uma carta aqui que é de carta verde. Então, a gente poderia estar assim, ó. Olha que interessante. Nesse exemplo, a gente teria essa pontuação para casas roxas, então ela poderia ser considerada uma casa roxa. E aqui para casas verdes, então ela poderia também ser considerada uma casa verde. Então aqui a gente teria 3 pontos por aqui, dessa carta, e 6 pontos por essa, porque tem uma casa verde aqui e ela é considerada casa verde. Enfim, todos os desenhos das cartas de cidade estão aqui. Assim como acontecem nas cartas de cidade, a gente vai ter as cartas de pier também pontuando por desenhos. Então a gente simplesmente vai olhar aquele desenho. A quantidade de pontos que você faz é por desenho que você acha nas outras cartas e não por cartas. Então aqui não é por carta que tem a nuvem, é como eu contei ali anteriormente, as nuvens. E além disso, a gente vai ter as cartas de ponto de referência. Elas têm a borda amarela. Isso quer dizer que essa rua inteira vai pontuar 2 pontos para cada lâmpada que eu tiver. Então nesse exemplo aqui, ó, e aí, né, esse caso conta ela mesma.
Então eu teria 2 pontos para essa lâmpada, 2 pontos para essa lâmpada. E aí eu ia olhar todas as minhas cartas que eu tenho aqui nessa rua. Por que eu tô falando rua nessa rua, né? A gente, como a gente já viu, a gente pode construir várias ruas. E aí, deixa eu ver se eu tô esquecendo alguma coisa antes de passar para essa explicação. Acho que não. Bom, antes de falar daquilo, eu vou voltar aqui para as nossas boias salva-vidas. A gente vai ganhar diversas delas durante o jogo. E a gente vai poder escolher aqui fazer uma dessas ações. A primeira ação que a gente tem disponível é revelar uma carta. Então a gente pode jogar fora uma dessas boias para revelar uma carta qualquer. Eu escolho qual das cartas que eu quero. Se é uma carta de terreno, deixa eu só ver se a carta é isso, você pode escolher qualquer uma, inclusive da carta de ponto de referência, tá? Então você pode comprar uma nova. A segunda ação que eu posso fazer é descartar 2 boias para comprar uma carta de cidade ou mover uma carta de cidade. Quando eu movo uma carta de cidade, eu posso mover qualquer carta que eu queira, para qualquer lugar que eu queira, entre as minhas cidades inclusive. Então vamos supor que eu tivesse uma rua aqui e eu tivesse outra rua aqui em cima. E quando eu coloquei essa carta aqui verde, eu não tinha pontuação para casas verdes. E aí eu peguei uma nova carta que por algum motivo não se encaixasse aqui. Eu posso gastar nesse momento 2 boias para tirar essa carta e colocar ela aqui em cima. Quando eu fizer isso, eu posso inclusive tirar ela no meio. Então eu posso tirar ela daqui e colocar ela aqui em cima e fechar aqui essa rua. Eu só tenho que conseguir fechar, tem que ser um movimento válido. E eu também posso colocar ela entre 2, né? Então eu poderia abrir e colocar ela aqui embaixo. Esse movimento ele tem que ser feito um de cada vez. Por que eu digo isso? Cartas de ponto de referência só podem ter uma por rua. Então você não pode ter duas cartas de ponto de referência na mesma rua. Isso quer dizer que se você quisesse comprar outra carta de ponto de referência e trocar por essa, você não poderia simplesmente mover ela e colocar outra aqui. Você teria que primeiro colocar essa aqui numa rua vazia, depois gastar 2 boias para tirar essa carta de referência e colocar em outra rua, e depois trocar 2 boias para colocar essa aqui nessa rua. Então cada carta tem que ser movida individualmente e tem que ter um movimento válido para isso, tá? Então em nenhum momento você pode ficar com mais de uma carta de referência numa rua. Beleza, depois disso a gente pode gastar 3 boias para comprar uma carta de pier, ou gastar 4 boias para comprar uma carta de ponto de referência ou uma carta de objetivo de fim de jogo. Falando em objetivo de fim de jogo, vamos ver como eles funcionam. A gente vai ter alguns tipos de objetivo de fim de jogo. O mais comum deles é um objetivo com desenhos que você tem na sua rua, né? Como a gente já viu, se você achar um poste, deixa eu achar aqui, se você achar uma lampadinha aqui, ó, ela vai pontuar para essa carta. Você vai sempre escolher uma rua e pontuar. Você vai escolher a sua melhor rua daquela pontuação e vai pontuar com o critério que tiver nessa carta. Então, por exemplo, essa carta ela fala 3 lâmpadas, 3 postes de lâmpadas na mesma rua. Então, se você tiver 3 postes, ela é simples, né? Então, se você tiver 3 numa rua, você pontua 2 ou 5. O que é o 2 ou 5? 2 são para ruas que não estão fechadas e 5 é para rua que estão fechadas. O que é uma rua fechada e uma rua não fechada? As cartas, elas podem ter esse símbolo, esse tiquezinho de check. Se você tiver uma rua com na esquerda o check e na direita o check, essa rua é considerada fechada. Então, por exemplo, isso aqui seria uma rua fechada. Claro que não é uma rua muito curtinha, mas seria uma rua fechada. Então, ela começa aqui, tem o checkzinho, vai dar no mar, e ela termina aqui, tem um checkzinho, também vai dar no mar. Não precisa necessariamente acabar no mar. Provavelmente tem algumas cartas que não acabam necessariamente no mar, mas você tem que iniciar e encerrar uma rua. Se tiver só assim, e mais cartas para cá e não tiver uma de encerrar, ela não está fechada essa rua. Ruas fechadas vão nos dar a possibilidade de pontuar mais. Então, se eu pegar uma rua com 3 postes, que não esteja fechada, ela só vai me dar 2 pontos no fim do jogo. E se estiver fechada, ela vai me dar 5 pontos no fim do jogo. Outras cartas vão marcar quantidades. Então essa daqui, ó, são gaivotas. Eu vou ter que contar, cegonhas, desculpa. Eu vou ter que contar quantas cegonhas eu tenho. E aí eu vou escolher a rua que eu tenha mais cegonhas. E eu vou ganhar uma quantidade de pontos dependendo de quantas cegonhas eu tenha. Se eu tiver menos que 6 cegonhas, eu não ganho nenhum ponto.
Se eu tiver 6, eu ganho 2 para ruas não fechadas e 4 para ruas fechadas, e por aí vai. Então sempre você quer pontuar aonde você tem mais e aonde suas ruas estão fechadas. Isso vai te dar mais pontos de vitória. Você não é obrigado a fazer isso. Se você não tiver uma rua fechada, mas ela tiver muitas cegonhas e você achar que vai fazer sentido para sua pontuação, você pode usar nela. Isso aqui você só usa no fim do jogo. Quantas você tiver, você vai poder comprar quantas você conseguir. A última carta que a gente vai ter, o último tipo de carta que a gente vai ter, são cartas de símbolos. Quando você olhar para cartas de símbolos, você não vai procurar desenhos nas cartas. Você vai olhar a marcação que tem aqui em cima. Então as cartas vão ter diversos tipos de marcação aqui em cima. E você, quando pontuar essa carta, você vai procurar esse símbolo em alguma rua. Então ele está falando assim, ó. 2 negócios, né? 2 cartas de negócios na mesma rua. Você vai procurar cartas que tenham esse símbolo de negócio, por exemplo, essa carta aqui. E para cada símbolo que você tenha na sua rua, se você completar 2, você já garante essa carta. Beleza, isso é tudo que a gente tem. A gente vai comprar cartas, fazer nossas ruas, trocar nossas boias por algumas ações extras e passar a vez quando a gente não tiver mais o que fazer. Depois disso, deixa eu voltar aqui para o central que já está tudo bagunçado. Depois que todos os jogadores tiverem resolvido as suas ações, a gente vai reorganizar. Opa, deixa eu colocar as cartas de ações lá em cima, onde elas estão. Já me perdi. Tanta coisa aqui no meio do tabuleiro que eu já me perdi. Deixa eu colocar essas aqui, ó. A gente vai reorganizar o tabuleiro. Então a primeira coisa que a gente vai fazer para a carta que sobrou aqui, a gente vai adicionar uma boia. Então, para a próxima rodada, o jogador que vira aqui nessa carta, ele, além do que tiver impresso, ele ganha mais uma boia. A gente rearranja aqui a ordem de turno. Então, a gente coloca cada jogador, dependendo da carta que ele tinha escolhido, naquela ordem de turno. A gente descarta as cartas que já foram usadas de ação e preenche aqui o dia com novas, reorganizando a ordem delas. A gente vai descartar todas as cartas de terrenos não utilizadas, de pier não utilizadas e de pontos de referência não utilizados. Então a gente descarta. Vamos supor que essa estivesse aqui, a gente descartaria. E a gente repreenche o mercado com 3, número de jogadores mais 1 em cima, número de jogadores no meio e número de jogadores menos 1 embaixo. Essas duas básicas não precisam ser repostas, porque elas, né, são todas iguais. E aí a gente avança o marcador de rodadas e cada jogador inicia novamente as fases, primeiro escolhendo quais ações ele vai querer fazer. Depois que todos tiverem escolhido, eles vão performar suas ações, até que a gente chegue na última rodada. E aí na última rodada, como eu já adiantei, a gente vai simplesmente marcar os pontos das nossas ruas, considerando todos os ícones que a gente tenha. Então a gente vai olhar para cada uma delas e vai entender o que elas pontuam e fazer uma por uma. Você pode escolher começar da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. O que eu sempre recomendo é que você termine uma rua inteira antes de começar outra e só por fim você vá para os objetivos. Acho que vai ficar um pouco mais fácil o fluxo. Então faz essa rua inteira, começa de um dos cantos e vai indo um por um. É super simples de fazer o acompanhamento. Depois passa para a próxima rua. Depois que você concluiu todas as ruas, você pontua as suas cartas de objetivo. Eu acho que é isso. Acho que passamos por todas as regras. Obviamente, no fim do jogo, o jogador que tiver mais pontos é o grande vencedor daquela partida. Esse jogo ele vem com muitas cartas, então acho difícil a gente conseguir, em partidas, sei lá, com 3 ou 4, a gente não conseguiu esgotar esse deck, então tem muita coisa. Ele tem ainda um módulo de alguns objetivos, que eu não mostrei aqui. Ele tem regras específicas para solo e tem um deckzinho ali para jogar solo. Ele tem uma variante para família que muda um pouquinho a dinâmica do jogo, então ele tem muito conteúdo. É um jogo de uma caixinha pequena, mas tem muito conteúdo. E quanto mais você joga, mais interessante você percebe que ele vai se jogando. Esse lance das cartas, ao mesmo tempo que elas pontuam, elas também viram ferramenta de pontuação para outras. E esse quebra-cabeça que você vai fazendo é muito gostoso na mesa. E você tem essa flexibilidade de ganhar esses tokens, não desperdicem esses tokens, porque eles deixam o seu jogo muito mais flexível, né? De você conseguir mudar uma carta, de você conseguir comprar uma segunda carta na rodada, às vezes é uma carta muito boa, enfim. Eu acho que é isso, é um jogo super legal, vai vir pela Ludofan, né? Então mais um acertaço da Ludofan, esse jogo é sensacional. Ainda não sei a data que vai vir, mas fiquem ligados que muito em breve o Parma deve estar divulgando. E é isso que temos para hoje.
Então é assim que se joga Temb sem manual. Se você gostou do vídeo, compartilha, curte, manda pro seu amigo que pode gostar também. A ideia do canal é trazer esses jogos um pouco mais diferentes e ensinar como se joga de uma maneira simples. E acho que com esse vídeo você vai ter tudo pronto para jogar uma partida de Temb. Até a próxima, obrigado, tchau, tchau.